Bom dia, Abba, Pai. Bom dia, Senhor Jesus. Bom dia, Espírito Santo de Deus. Eis que chegamos para mais uma live da presença. A nossa live de número 189. Pai, nessa manhã nós queremos te render toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração e toda a exaltação. Pai, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Pai, Redentor, Tu és o nosso resgatador, Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Pai, nesta manhã, nós queremos mesmo, Paizinho, te agradecer pelo Teu amor, te agradecer pelo Teu cuidado, te agradecer pela Tua generosidade, te agradecer, Pai, pela nossa comida, pela nossa bebida, te agradecer pela Tua palavra, te agradecer porque nós andamos, porque nós caminhamos, porque nós corremos, porque nós enxergamos. Pai, eu quero te agradecer pelo ar que nós respiramos. Nós queremos te agradecer por toda a nossa família, por toda a nossa casa, por todos os nossos amigos. Nós queremos nessa manhã, Pai, te render toda a gratidão do nosso coração. Pai, nós te amamos, nós te adoramos, nós te glorificamos e nós rendemos a Ti, Paizinho, honra, glória, louvor e adoração. Pai, eu também quero nesse momento entregar o nosso coração diante do Teu altar. Oh, Paizinho, Pai amado, Pai maravilhoso, Pai eterno, eu quero nesta manhã, Paizinho, entregar o nosso coração diante do Senhor. Pai, a Tua palavra diz, dai, meu filho, minha, o Teu coração. Nós queremos te entregar o nosso coração nesta manhã, Pai. E queremos te pedir, Espírito Santo, que o Senhor venha nos lavar, nos limpar, nos purificar e nos transformar. Pai, o nosso coração é enganoso. A Tua palavra diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Mas nós estamos aqui, Pai, porque nós confiamos no Senhor. Nós estamos aqui, Pai, porque tem muitos que confiam em carros e em cavalos. Tem muitos que confiam no dinheiro, tem muitos que confiam em joias, tem muitos que confiam, Pai, em outras coisas, mas nós confiamos no Senhor. E por confiar no Senhor, Pai, que nós queremos entregar o nosso coração. Queremos te pedir perdão nessa manhã, queremos te pedir perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões. E queremos te pedir mesmo, Pai, que o Senhor venha nos lavar do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Pai, lava os nossos pensamentos, lava a nossa mente, lava a nossa visão, lava a nossa audição, lava a nossa boca, lava o nosso coração, lava o nosso sangue, lava as nossas células, lava o nosso espírito. Pai, nós precisamos do Teu agir, nós precisamos da Tua misericórdia, nós precisamos do Teu purificar, nós precisamos do Teu transformar, nós precisamos do Teu toque, Pai. Nós somos o barro, o Senhor é o oleiro e o barro precisa do oleiro. Sem o oleiro não tem como o barro se transformar num vaso. Pai, nós estamos aqui como barros para sermos usados pelo oleiro. Então, Paizinho, nos lava, nos limpa, nos purifica e nos transforma. Pai, eu quero mais uma vez nessa manhã te convidar, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, Tu és o nosso convidado de honra. Oh, Paizinho, como nós precisamos do Senhor. Como nós necessitamos de Ti. Então vem, Espírito Santo, nessa manhã. Vem como uma brisa suave, vem como um vento impetuoso, vem como fogo, vem como o Senhor quiser. Mas nós precisamos simplesmente que o Senhor venha. Vem nos ensinar. Vem, Pai, nós queremos ir mais profundo em Ti. Nós queremos descobrir os Teus segredos. Nós queremos descobrir, Pai, os Teus tesouros escondidos. Nós queremos e nós precisamos e nós necessitamos mergulharmos mais fundo. Nós queremos mergulhar fundo na Tua presença, na Tua palavra. Vem, Espírito Santo, e revela-te para cada um de nós. Vem, Espírito Santo, nós precisamos Te conhecer melhor. Nós precisamos Te conhecer melhor, Pai. E é somente através da Tua palavra que nós vamos Te conhecer. Então, Espírito Santo de Deus, Tu és o nosso convidado de honra. Vem nessa live, o Senhor tem liberdade no meio de nós, para o Senhor vir como o Senhor nunca veio
veio antes, para o Senhor fazer aquilo que o Senhor quiser, porque essa live é tua, Espírito Santo. Essa live não é a live da Patrícia, mas essa live é a live da presença. Então, Espírito Santo de Deus, vem nessa manhã como o Senhor nunca veio antes. Revela-te para cada um de nós, Pai. Espírito Santo de Deus, eu quero mais um dia, Pai. Mais um dia me entregar como sacrifício vivo diante do teu altar. Eu quero me entregar, Pai. Eu quero te pedir que toda a minha carne venha desfalecer, que toda a minha carne venha ser lançada ao pó e que o teu Espírito Santo venha crescer, venha fluir, venha frutificar nas nossas vidas. Pai, que a minha mente seja a tua mente, que os meus olhos sejam os teus olhos, que a minha boca seja a tua boca, que os meus ouvidos sejam os teus ouvidos, que meu coração seja o teu coração e que não saia uma vírgula que não venha totalmente do Senhor. Pai, não é palavras, não é nenhuma palavra, Senhor, mas é que não saia uma vírgula, mas que essa live seja totalmente, Pai, direcionada pelo Senhor. Pai, prepara o nosso coração como uma terra fértil, uma terra que vai produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Pai, e nós sempre te daremos toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração e toda a exaltação. Pai, nós queremos declarar nessa manhã que nós precisamos do Senhor, que nós te amamos, que nós te adoramos e que nós te glorificamos. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Live da Presença. Bom dia, família da Live da Presença. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de número 189, nesse sábado, dia 13 de novembro de 2021. Oh, aleluia! Chegamos no dia 189, gente. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor nos sustentou com as suas mãos fortes. E nós glorificamos a Ele com todo o nosso coração, com todo o nosso ser. Meu Deus do céu. Chegamos, gente. Amanhã, domingo, é a nossa live de número 190. Gente, o tempo tá voando, o tempo tá passando muito rápido. Daqui a pouco chega 270. Daqui a pouco chega o nosso retiro. Deus é maravilhoso demais, né? Oh, meu Pai. Bom dia, Girlene. Bom dia, Simone. Bom dia, Vilminha. Bom dia, Patrícia Luiz. Bom dia, Lima Fonseca. Bom dia, Évila. Bom dia, Suzy. Bom dia, Pastora Adriana. Bom dia, Kelly. Bom dia, Selminha. Bom dia, bom dia. Quem mais tá aí, meu povo? Fabi Bandeira, bom dia. Cibele, bom dia. Selminha, já falei, né? Vitória, bom dia, minha amada, do Patiléu Oficial. Bom dia, Patrícia Luiz. Quem mais tá aí? Bom dia, Angélica, minha amada. Deixa eu ver quem mais tá aí, meu povo. Cíntia, bom dia. Meu povo, ontem eu tava batendo a lista, né, com o nome das pessoas que vão estar no retiro. E eu fiquei tão feliz de ir lendo ali os nomes de vocês, de vir vendo as pessoas, vendo as pessoas que vai estar com a gente. Vai ser um tempo muito precioso, vai ser um grupo tão seleto de pessoas, um grupo que vai ser assim, vai ser uma delícia, gente. Nossa, ontem me deu uma coisa tão gostosa quando eu tava batendo nos nomes de cada um de vocês, vendo os estados que vão estar aqui com a gente. Simone vai estar aqui com a gente, Vilminha. Bom dia, Alba, tudo bem? Osana, Girlene, Évila, Cris, enfim, né? Todo mundo que vai estar aqui com a gente. Quero mandar um beijo hoje muito especial para todo mundo que nos assiste pelo YouTube. Um beijo para vocês, meus amados. Olha, se você ainda se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, você pode também se inscrever no canal. Em nome de Jesus, se inscreva, por gentileza. Se inscreva no canal do YouTube. É só você clicar nesse botãozinho vermelho que tá escrito aí, ó, se inscrever, tá? É só você clicar nesse botãozinho que você vai se inscrever. Você pode também compartilhar, você pode comentar, você pode dar o seu like, você pode dar o seu joinha, que é muito importante. A sua inscrição, o seu comentário, o seu joinha sempre nos deixam com o coração feliz e com o coração alegre. Quero mandar um beijo também para todo mundo que nos assiste pelo podcast. Um beijo para todo mundo do podcast da Presença, você que nos assiste pela Deezer,
pela Apple, pela Spotify, pela Amazon, pela Google. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe. Glória a Deus. Bom dia, Josinha. Olha, gente, vou pedir para vocês compartilharem. Vocês me ajudam, gente, a compartilhar? E aí eu quero um minutinho de vocês, porque eu esqueci a minha garrafinha de chá ali do outro lado. Então eu vou pegar lá rapidinho. Então eu vou pedir para enquanto vocês ir compartilhando, eu pego a minha garrafinha de chá, tá bom? Então compartilha aí com o maior número de pessoas que você conseguir. Eu acho que eu consigo ir falando porque tá no fone. Então deixa eu pegar lá, enquanto isso eu vou falando com vocês. Olha, você pode compartilhar com seus amigos, com seus vizinhos, com seus colegas, com seus conhecidos, com aqueles que não são tão conhecidos assim. Você pode compartilhar com todo mundo, meu povo. Compartilha. Você vai compartilhando, compartilhando, compartilhando. E eu já voltei, ó. Minha garrafinha de chá, minha xícara. Prontinho. Vou compartilhar aqui também com os meus seguidores. Bem rapidinho. E a gente já vai entrar no tema de hoje, tá bom? Vamos lá. Compartilhei com as primeiras pessoas. Vamos compartilhar com as outras. Vamos aí, vou aproveitar. Cadê a Cris? Tá por aí? Francisca, você tá por aí, minha amada? Alba, chefe Maria José, Selminha tá aí. Cadê meu amigo Guilherme? Cadê a Raquel, que eu não vi? Deixa eu ver aqui mais. A Gabriele, eu também não vi ainda. Valzinha tá viajando, Débora, Fabiana, Luciana. Tô compartilhando aqui, meu povo. Prontinho. Francisca tá aí. Vamos lá, deixa eu colocar o tema de hoje. 189/270. Cadê a Carlinha Queiroz? Tá aí? Acho que não, a Carlinha tava na estrada. Vamos lá, vamos lá. Prontinho, já coloquei. Prontinho. O tema da nossa live é fidelidade é obediência. E eu poderia também colocar obediência é fidelidade. Qualquer um dos dois temas, ou de trás para frente ou de frente para trás. Fidelidade é obediência, obediência é fidelidade. Como você preferir, como você achar melhor. Por que, gente, que obedecer é fidelidade? Porque se nós formos vermos, o primeiro mandamento de Deus diz o seguinte, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Se você observar, o primeiro mandamento da Bíblia, que é amar ao nosso próximo, amar a Deus, já está dizendo o seguinte, que a vida com Deus, a fidelidade da vida com Deus, se trata de obedecê-lo. A Bíblia também nos ensina o seguinte, aquele que me ama, obedece aos meus mandamentos. Aquele que me ama, obedece aos meus mandamentos. Tem uma passagem, gente, da Bíblia que toca profundamente o meu coração. Eu não lembro agora exatamente qual é a passagem, se as meninas que tiverem aí puder pesquisar e puder colocar aqui, que o Senhor Jesus estava ministrando, o Senhor Jesus estava ali pregando, ensinando, né, para os discípulos, e chegaram para Jesus e falaram assim, Jesus, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora. E Jesus olha para os discípulos e fala assim, a minha mãe, o meu pai e os meus irmãos são aqueles que obedecem à vontade do meu pai. Uau! Gente, olha a profundidade dessa palavra. Jesus olha para os discípulos e diz, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que obedecem à minha palavra.
Não tem como a gente falar de fidelidade sem falar de obediência. Não existe, gente. Não existe a menor possibilidade de você falar de fidelidade com Deus e você não falar sobre obediência. Obediência é fidelidade, fidelidade é obediência. E nós vamos vendo, gente, de Gênesis até Apocalipse. Nós podemos presenciar tudo que o homem viveu de derrota, de fracasso, de dor, de choro, de depressão, de angústia, de queda, tudo em função da desobediência. Ontem mesmo eu falei com vocês, exatamente ontem, sobre o pecado de Adão e Eva. Nós falamos que, nós comentamos ontem que o pecado de Adão e Eva foi um pecado de infidelidade, foi um pecado de traição, mas também foi um pecado de desobediência. Se a gente olhar, a desobediência começou lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram e caíram. Só que a verdade é que o primeiro pecado não foi lá com Adão e Eva. O primeiro pecado aconteceu no céu, com o próprio Lúcifer. Porque Lúcifer foi orgulhoso, Lúcifer foi desobediente e Lúcifer caiu. A primeira queda aconteceu no céu. A primeira queda aconteceu no céu. Então, a primeira queda que aconteceu foi a de Lúcifer e a de uma terça parte dos anjos. Então, olha como a desobediência é algo que é, gente, assim, é uma tragédia. A desobediência é uma tragédia. Só um minutinho, gente. Prontinho. A desobediência é uma tragédia. E é um dos piores pecados que nós podemos cometer. A obediência está diretamente ligada à fidelidade e ao amor. Não tem como você falar de amor e de fidelidade se você não falar de obediência. Não tem como. Por quê? Porque a obediência está diretamente ligada à fidelidade e a fidelidade está diretamente ligada à obediência. Agora, a pergunta que eu faço para mim e para você nessa manhã é: de 0 a 10, o quanto você é obediente? Aí eu vou fazer mais uma pergunta para você. Você sabe obedecer? Você é uma filha e um filho obediente? Responde para você mesmo. Você nem precisa responder aqui na live se você não quiser. Você sabe obedecer? Você aprendeu a obedecer? Os teus pais te ensinaram a obedecer? E aqui, gente, eu quero contar um testemunho para vocês. Eu quero contar o meu testemunho, tá? Gente, quando eu era criança, meu pai era alcoólatra. E pelo meu pai ser alcoólatra, eu cresci com uma revolta e com uma rebeldia muito grande dentro de mim. Então, assim, eu nunca na minha vida, quando eu era criança, eu gostava de obedecer. Eu não gostava, gente. E eu apanhava muito por isso. Eu lembro que eu apanhava muito do meu pai. Por quê? Porque eu desobedecia ao meu pai. Se meu pai falasse assim, olha, não chegue em casa tarde, eu chegava em casa tarde. Se meu pai falasse assim, ó, você não pode ir em tal lugar, eu queria ir em tal lugar. Por quê? Porque o espírito maligno da rebeldia e o espírito maligno da desobediência estava comigo quando eu era criança. Gente, eu lembro que eu era uma criança extremamente revoltada. Se alguém falasse pra mim que eu não podia fazer alguma coisa, aí é que eu fazia, por desafio. Mas, gente, assim, olha, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Se tem uma coisa na minha vida que eu me arrependo profundamente, é da desobediência. Eu acho que eu já contei aqui pra vocês. Que eu e a minha irmã era do contra, Selminha. Eu era totalmente do contra. Eu acho que eu já contei aqui pra vocês em algumas lives que eu e a minha irmã era assim. A minha irmã, ela tinha o espírito da obediência. A Paula, que a Paula é mais velha do que eu, 1 ano e pouquinho. A Paula tinha o espírito da obediência. E eu tinha o espírito da desobediência. E, gente, o espírito da desobediência é uma coisa tão terrível que eu ficava o tempo todo tentando manipular a minha irmã para minha irmã desobedecer os meus pais.
Eu ficava incentivando ela. Então, por exemplo, tinha uma festa. Meu pai não deixava a gente ir. Eu ficava incentivando ela, a gente a pular a janela à noite e aí. Gente, vocês não têm noção. E quando ela não ia, eu pulava a janela sozinha e ia. E aí ainda ficava brincando com ela, chamando ela de boba, chamando ela de medrosa. Eu ainda ficava provocando a minha irmã. Gente, mas eu colhi frutos tão terríveis na minha vida da desobediência. Eu corri frutos tão malditos da desobediência. E ao contrário da minha irmã, o que eu vejo hoje na vida da minha irmã, muitas coisas que eu vejo na vida da minha irmã, é fruto da obediência e fruto, sabe do quê? Da honra, da obediência e da honra que ela tinha com os nossos pais. Ela honrava os nossos pais, ela honrava a nossa família, ela era uma menina extremamente obediente. E olha só, não tem a ver com você, muitas vezes, com o teu pai te ensinar ou não. Porque o meu pai não ensinou a minha irmã a ser obediente. Mas ela, desde pequena, ela já era uma menina mais cordata, uma menina mais disposta a obedecer. E eu não, gente. Satanás veio desde quando eu era pequena com espírito de rebeldia e desobediência. Então hoje, até hoje, uma das coisas que eu vigio 24 horas, é com relação à obediência. Se tem algo que eu vigio hoje, porque Satanás sabe qual é a nossa fraqueza. Satanás sabe naquilo que ele pode nos derrubar. Então hoje, se tem algo que eu vigio, gente, assim, olha, a um ponto que eu sou até chata muitas vezes. Porque eu falo assim, se Deus não falar comigo, se Deus não me der a direção, eu não vou dar um passo. Eu não vou dar um passo se eu não ouvir a voz de Deus e ouvir nitidamente. Eu preciso ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. Então, uma das minhas principais orações diárias, eu falo, Senhor, me ajuda, me ensina a ser uma pessoa obediente. Porque, meu povo, o que eu já me arrependi, o que eu já chorei, as lágrimas que eu já chorei por causa da desobediência, não foram poucas. Não foram poucas. E para todo mundo eu falo a mesma coisa. Se tem uma coisa que eu me arrependo na minha vida, é de não ter sido uma filha obediente, uma adolescente obediente, uma mulher obediente. E eu sempre clamo a Deus, Senhor, me ajuda, Pai. Eu preciso ser obediente, eu preciso aprender a ser obediente, eu preciso aprender a ser uma filha obediente. Porque, gente, o espírito da desobediência, o espírito da rebeldia é um dos piores que existe. Ao ponto de você se arrepender, você ser rebelde, você ainda se orgulhar de ser rebelde e você ainda querer sair contando para as pessoas sobre a sua rebeldia. Gente, é terrível. É terrível. A desobediência, olha bem para mim, a desobediência é a nossa queda. A desobediência é a nossa desgraça. Nós não tomamos posse da vida frutífera. Nós não tomamos posse da vida maravilhosa de Deus. Nós não tomamos posse da vida abundante de Deus se nós formos desobedientes. E nós vemos, gente, na Bíblia, como eu já falei para vocês, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver o tempo todo pessoas que são desobedientes. Pessoas que são desobedientes, que você fala, meu Deus, eu não tô acreditando. Sabe, gente, aquele versículo que diz assim, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Do que sacrificar. Exatamente isso é o minha. A obediência gera a fidelidade. Se você é obediente, você vai desfrutar da fidelidade de Deus de uma maneira tão tremenda, que você não faz ideia. Gente, eu sempre falo aqui da Évila, né? A Évila, ela colhe hoje frutos tão lindos no casamento, nos filhos, na família, no trabalho. A Évila Fonseca, que tá aqui nos assistindo, ó, eu sempre faço questão, algumas vezes eu já até chamei a Évila para falar nas lives aqui ao vivo. Já na vigília, a Évila sempre ministra também. E se tem uma pessoa que é exemplo para mim de obediência, é a minha irmã Paula e a minha irmã Évila, né? Do quanto elas são obedientes e do quanto elas desfrutam hoje.
desfrutam hoje da fidelidade de Deus de uma maneira tão sobrenatural. E eu vou dizer uma coisa para você, olha bem para mim. Não adianta a gente cobrar a fidelidade de Deus se nós somos desobedientes. Não adianta eu e você cobrarmos fidelidade de Deus se nós somos desobedientes. A fidelidade de Deus existe. A fidelidade de Deus existe, mas nós não conseguimos tomar posse sem a obediência. A obediência é uma chave. A obediência é a chave mestra. Anota isso em nome de Jesus. A obediência é uma chave mestra que libera as janelas dos céus, as portas dos céus, para que você receba bênçãos sem medidas, para que você desfrute da fidelidade, do amor, da alegria, da bondade. A obediência é a chave que faz com que nós possamos ter acesso à fidelidade de Deus. A obediência é a chave que faz eu e você termos acesso à fidelidade de Deus. E por que hoje, gente, eu tô falando com vocês profundamente sobre obediência? Inclusive ontem eu escutei aquele louvor novamente, Bendito Serei, sabe? Do Nana Azevedo. E nesse louvor tem um momento lindo que ele fala assim: oh, meu Pai, o segredo é te obedecer. O segredo é te obedecer, gente. E hoje eu vou falar a mesma coisa para vocês. Deus tem falado tanto comigo sobre isso. Que assim, se existe um segredo, se existe um tesouro no mundo espiritual, esse tesouro chama-se obediência. Gente, esses dias eu tava orando, né? Esses dias eu tava orando e eu tava clamando a Deus sobre isso. Eu tava pedindo: Pai, me ajuda, Pai, a ser obediente. Eu preciso ser obediente, Pai. Eu quero ser uma mulher mais obediente. Me ajuda e tal. E aí eu comecei a orar e eu comecei a pedir para Deus para eu ouvir mais a voz dele. Falei: Senhor, eu preciso ouvir tua voz, Pai. Porque como que eu vou te obedecer se eu não ouvir tua voz? Eu preciso ouvir tua voz. Fala comigo, Senhor. Aí eu até coloquei aquele louvor, Fala Comigo, da Eichela. Aí coloquei o Fala Comigo da Ludmila Febre. Eu coloquei aqueles louvores e ali eu comecei a louvar, eu comecei a pedir para Deus: fala comigo, eu preciso ouvir tua voz, fala comigo. E aí eu escutei uma voz, gente. Eu escutei uma voz que sussurrou no meu ouvido e falou assim: filha, eu falo com você todas as vezes que você lê a minha palavra. Uau! Foi uma lapada fazer que nem a Angélica. Foi uma lapada com brisa. Eu não sabia que brisa batia. Pois é, foi uma lapada com uma brisa suave, mas uma brisa. E Deus falou assim: filha, você quer ouvir mais a minha voz? Leia mais a minha palavra, filha. Toda vez que você lê a minha palavra, você ouve a minha voz. Gente, era como se eu escutasse uma música. Toda vez que você ler a minha palavra, filha, você escuta a minha voz, filha. Eu preciso que você obedeça a minha palavra, filha. Porque às vezes a gente fala assim, né? Mas Senhor, o que eu vou te obedecer? Como que eu vou te obedecer? E ali o Senhor começou a trazer vários versículos bíblicos na minha mente. E o Espírito Santo começou a falar assim para mim: filha, eu falo na minha palavra para você não mentir. Então obedeça, filha, e não minta. Filha, eu falo na minha palavra, filha, que é para você não fofocar. Então é só você não fofocar, é só você não ter uma língua maldita. Aí o Espírito Santo continuou: filha, na minha palavra eu falo para você não julgar o próximo. Então se você quer me obedecer, é só você não julgar o próximo. Filha, na minha palavra eu falo que é para você amar ao próximo como a ti mesmo. Então é só você obedecer a minha palavra e amar ao teu próximo como a ti mesmo. E ali, gente, o Espírito Santo começou a me dar só lapada, só lapada, só lapada. Gente, naquele momento, eu corri imediatamente para a Bíblia. Naquele momento, assim, olha, sem titubear, sem pensar duas vezes, eu corri imediatamente para a Bíblia. Você pode estar aí se perguntando, né? Como eu posso obedecer a Deus? Patrícia, como que eu sei qual é a vontade de Deus? Tá aqui a vontade de Deus. Completa, em 66 livros, de maneira detalhada, de maneira objetiva, de maneira específica, de maneira clara, claríssima como a água. A Bíblia é claríssima como a água.
Então, o que você vai obedecer? Você vai obedecer a palavra de Deus. Quais são as diretrizes? Está aqui na palavra de Deus. Aonde que está o manual da obediência? Está aqui na palavra de Deus. Como que eu faço para obedecer, Patrícia? Leia a palavra de Deus. Pratique a palavra de Deus. Passe tempo na palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Porque aqui você vai saber toda a vontade de Deus completa e plena. Tá aqui. Toda a vontade de Deus, todos os princípios, todos os mandamentos, tudo o que nós precisamos saber para ter uma vida plena e para desfrutarmos da fidelidade de Deus está aqui na palavra. Você pode estar falando assim, Patrícia, todo mundo fala que ouve a Deus, aí eu ouvi Deus, Deus falou isso comigo, Deus falou aquilo comigo, mas Patrícia, eu não consigo ouvir Deus. Você não consegue ouvir Deus porque você não lê a Bíblia. O Espírito Santo falou isso para mim ontem. Filha, você quer me obedecer? Leia a Bíblia. Filha, você quer me ouvir? Leia a Bíblia. Filha, você quer... Gente, esses dias eu comecei com uma nova oração. A minha oração foi, Senhor, eu quero conhecer o teu coração. Por quê, gente? Porque a Bíblia diz que Deus, ele esquadrinha o nosso coração. Ele esquadrinha o nosso coração. E ele esquadrinha a nossa mente. Então Deus conhece cada detalhe do nosso coração. E aí esses dias eu estava conversando com Deus, eu falei assim para Deus, Deus, o Senhor conhece o meu coração, mas eu não conheço o teu coração. Eu falei, Senhor, me ensina a conhecer o teu coração. Eu quero conhecer o teu coração. Aí esses dias o Espírito Santo falou assim, filha, você quer conhecer o meu coração? Leia a palavra. A Bíblia está o que é o meu coração? A Bíblia é o coração de Deus. Você quer conhecer o coração de Deus? Conheça a palavra de Deus. Se você conhecer a palavra de Deus, você vai estar conhecendo o coração de Deus. Ah, Patrícia, eu gostaria tanto de conhecer os pensamentos de Deus. Está aqui, meu povo. Os pensamentos de Deus também está aqui na palavra de Deus. Você conhece o coração de Deus, os pensamentos de Deus, os sentimentos de Deus, através da palavra de Deus. Na palavra de Deus é que nós conhecemos a Deus de fato, de verdade. Nós conhecemos a vontade, nós conhecemos o coração, nós conhecemos os pensamentos. Eu não sei se você já orou assim também, viu? Porque eu já orei. Eu já orei muito isso aqui. Deus, alinha minha vida com a tua vida. Alinha minha vontade com a tua vontade. Você já orou assim? Eu já orei, gente. Eu já orei, Senhor, alinha o meu caráter ao teu caráter. Aí esse dia Deus falou assim, filha, você sabe o que é uma vida alinhada? Você sabe o que é ter uma vida com caráter alinhado ao meu? Eu falei, não, Senhor. Ele falou assim, é uma vida que obedece à minha palavra. Eu falei, eita. Deus falou assim pra mim, filhinha. Gente, era como se eu sentisse o Espírito Santo assim, ó, acariciando o meu cabelo. Era como se eu sentisse o Espírito Santo falar assim, filhinha, sabe? Patrícia, sabe, gente? Patrícia, você quer mesmo, Patrícia, ter uma vida alinhada com a minha vontade? Você quer ter mesmo, Patrícia, um coração alinhado ao meu? Você quer ter mesmo um caráter alinhado ao meu? Então, filha, alinha sua vida com a palavra. Alinha sua vida com a palavra, filha. Obedece a minha palavra, porque se você alinhar a sua vida com a minha palavra, você vai ter uma vida alinhada ao coração de Deus. Se você tiver uma vida alinhada à palavra de Deus, você vai ter uma vida alinhada ao caráter de Deus, alinhada ao coração de Deus, alinhada aos pensamentos de Deus. Nós precisamos ter a nossa vida alinhada com a vida que Deus nos ensina na palavra. Tá aqui, gente. Ai, Patrícia, eu queria tanto conhecer mais Jesus. Queria tanto conhecer mais Jesus. É só você ler a palavra. Tá aqui. Aqui nos ensina tudo o que nós precisamos saber sobre Jesus. Mas sabe qual é o problema? A gente fica mais tempo no WhatsApp. A gente fica mais tempo no Netflix. A gente fica mais tempo, sabe aonde? No Instagram, olhando a vida dos outros. A gente passa mais tempo no YouTube. A gente passa mais tempo olhando a vida dos outros. A gente passa mais tempo fofocando na vida dos outros. A gente passa mais tempo com coisas que não nos levam a nada
e nem a lugar nenhum. Se queremos mudar de nível, se queremos ter profundidade, precisamos ter mais tempo na Bíblia. Sabe, gente, eu escutei há uns dias atrás a Séries falar algo muito profundo. Gente, eu amo a unção, eu amo a porção de Deus que está sobre a vida da pastora Séries. Eu amo. E ela falou assim, que você não leva ninguém, ou pelo menos não deveria, né? Não deveria levar ninguém para sua intimidade com seu marido. Você leva alguém para sua intimidade com seu marido ou com a sua esposa, você não leva ninguém. Então a Séries falou assim que nós precisamos ter mais tempo de intimidade com Deus. E a nossa intimidade com Deus, você não leva ninguém. Você não leva a Patrícia para sua intimidade. Você não vai com um pregador do YouTube para sua intimidade. A sua intimidade é você e o seu marido. A sua intimidade tem que ser você e Deus. A sua intimidade tem que ser você. Você tem que pegar a Bíblia. Você tem que pegar isso aqui, ó. Você tem que entrar pro seu quarto e você precisa orar. Você precisa ter tempo na palavra. Você precisa ter tempo de qualidade. Você precisa ter intimidade com Deus. É isso que vai te preencher. O YouTube não vai te preencher. Essa live aqui do Instagram, essa live aqui, a live da presença, não vai te preencher. Essa live aqui é para dizer para você, ei, não olha para mim não. Ei, se você tiver que ler entre a Bíblia e o meu livro, leia a Bíblia. Leia meu livro, não. Leia a Bíblia. Porque o meu livro não vai mudar a sua vida, mas a Bíblia vai mudar a sua vida. Não se trata de você estar você. Ó, por exemplo, você está assistindo aqui a live. Tá você, eu e Deus. A gente está aprendendo? Estamos aprendendo. A gente está crescendo? Estamos crescendo. Gente, eu assisto. Eu assisto o apóstolo Estevão, eu assisto a bispa Sônia, eu assisto a pastora Séries, eu assisto a pastora Viviane Martinello, de vez em quando eu assisto o pastor David Leonardo, de vez em quando eu assisto o Thiago Brunet. Eu assisto outras pessoas, mas eu não posso passar mais tempo assistindo pregações no YouTube, assistindo outras pessoas, do que tempo na palavra. Se eu não tiver tempo na palavra, eu não vou obedecer. Eu não vou obedecer. Eu não vou desfrutar da fidelidade de Deus. Eu não vou. Você precisa ter tempo de intimidade. Tempo de intimidade é você e Deus e mais ninguém. Como diz o louvor do Leandro Borges, é você e Deus e mais ninguém. Quanto tempo do seu dia, o dia tem 24 horas, quanto do seu tempo, quanto do seu dia, quanto das 24 horas você separa para ter um tempo de qualidade, só você e Deus e mais ninguém. Sabe, gente, e o que vai nos levar a sermos pessoas obedientes é o quê? É termos intimidade com Deus. É termos vida na palavra. Sabe, gente, ontem eu fiquei muito chocada, eu fiquei muito impactada com o que está escrito aqui em Atos, capítulo 8, versículo 10. Vamos lá, vamos ler junto aqui. Atos, capítulo 9, versículo 10. A gente estava falando da história de Paulo, né? E aí tá dizendo o seguinte no versículo 10. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou-o numa visão. Ananias, respondeu Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu eles. Eu quero parar aqui já nesse versículo. Para tudo. Olha só. Quando o Senhor falou para Ananias, Ananias respondeu, eis-me aqui. Só que o eis-me aqui de Ananias era verdadeiro? Não era, não. Será que a gente realmente, quando a gente canta, eu amo aquele louvor da Luma, que fala o louvor, esse é o som. Esse é o som porque diz assim, esse é o som do meu eis-me aqui. Esse é o som do meu eis-me aqui. A gente ouve muito aqueles versículos de Isaías, quando Isaías fala, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Né? A gente fala muito eis-me aqui. Né? Acho que na Bíblia a gente aprende a falar eis-me aqui. A gente aprende a falar, eu digo eis-me aqui, Senhor. Aí a gente até canta, né? Usa-me como farol, usa-me, Senhor. Né? A gente canta lá a música de Aline Barros, que a gente quer ser usado por Ele, que a gente quer ser usado como farol, que a gente quer ser usado como uma ponte. A gente fala da boca para fora que a gente quer ser usado. Usa-me, Senhor, conforme a tua vontade. Usa-me, Senhor. Mas será que a gente está mesmo disposto a obedecer?
Será que o nosso eis-me aqui é verdadeiro? Será que o nosso eis-me aqui é 100%? Será que o nosso eis-me aqui é de verdade? Que quando Deus fala com a gente tem prontidão em obedecer? Eu lembro, gente, que eu fiz uma live aqui falando da prontidão em obedecer. Ou seja, a agilidade, a rapidez que nós temos em obedecer a Deus. Deus precisa falar com você 1, 2, 3, 4. Quantas vezes a gente tem que falar com Deus? Gente, e esses dias eu estava lendo aqui em Atos mesmo, presta atenção. Eu estava lendo aqui em Atos mesmo, aquela visão que Pedro teve. Acho que deve estar entre o 9 e 10. Aquela visão que Pedro teve do lençol que descia do céu com todos os tipos de animais. E o Senhor falava para Pedro, mata e come. E Pedro falava, eu? Eu não. Eu nunca comi um animal impuro. Eu nunca coloquei nada impuro na minha boca. O lençol teve que descer 3 vezes. Na visão, o lençol desceu 3 vezes. 3 vezes. Para que então Pedro tivesse entendido o que significava aquela visão. Então, se você olhar, tanto Pedro como Ananias, como vários outros personagens da Bíblia, você vai ver o quê? A dificuldade, muitas vezes, a resistência que nós temos em obedecer a Deus. E sabe, gente, me chama tanta atenção no versículo 10, porque presta atenção. O versículo 10, Ananias responde, eis-me aqui, Senhor. No versículo 10, Ananias responde, eis-me aqui, tá? Eis-me aqui. No versículo 11, Deus fala para ele, bom, já que ele me disse eis-me aqui, no versículo 11 o Senhor fala para ele, vai à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que ele voltasse a ver. Isso é o versículo 11. No 13, olha só, no 10, Ananias fala, eis-me aqui. No 10, no 13, Ananias já questiona. Olha isso, gente. No versículo 10, Ananias fala, eis-me aqui, Senhor. Tipo Patrícia, tipo Girlene, tipo Évila, tipo Selminha. Né? Gente, eu falo muito com Deus sobre isso, sabe, gente? Você lê o livro de Atos, é tantas coisas extraordinárias. Você vê o arrebatamento de Filipe. Você vê o anjo abrindo as prisões, as cadeias para Pedro. Você vê Paulo tendo um encontro com Jesus. Você vê o Pentecostes. Gente, eu acho que um dos livros que mais fala do poder de Deus é Atos. Atos dos Apóstolos. Gente, eu fico em choque toda vez que eu leio Atos. É tanta coisa. Parece que eu tô num filme. Parece que eu tô naqueles filmes, sabe, dos superpoderosos. É assim que acontece aqui. Você vê Filipe sendo teletransportado de um lugar para o outro. Você vê Pedro sendo acordado por um anjo e sendo salvo da prisão. Você vê o Pentecostes caindo línguas de fogos e todos sendo batizados. Você vê Pedro pregando e convertendo quase 5.000 pessoas. Eu falo, Senhor, eu quero viver na igreja de Atos. Quero viver Atos na minha vida. Eu falei, Senhor, eu quero te ouvir, eu quero ter visões. Eu quero viver o que Atos vivia, eu quero viver o que a igreja de Atos vivia. Falei, meu Deus, eu preciso, eu quero isso aqui. Eu tenho falado para o Senhor, Senhor, eu quero viver isso aqui. Eu também quero ter visões, eu também quero ver anjos, eu também quero experimentar disso aqui que os discípulos experimentavam. Eu tô assim, gente. Eu tô lendo Atos desse jeito, Senhor, aqui, ó. Se eu fez com Pedro, faz comigo. Se eu fez com Felipe, faz comigo. Eu sou tua filha. A tua palavra diz que o Senhor não faz acepção de pessoas. Então faz comigo também, né? Então, olha só. Aí diz, só que olha só. Ananias, no versículo 10, olha para Jesus e responde, Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui, Jesus. Quantas vezes nós somos como Ananias? Quantas vezes nós somos como Ananias? Que nós falamos, eis-me aqui. Mas quando Deus manda você dar a joia que está na tua orelha, o brinco que está na sua orelha, você já questiona. Você fala, Senhor, esse aqui não. Esse aqui eu amo tanto. Ô, Senhor, pede outro. Aí quando Deus manda você dar uma oferta, você fala, Senhor, essa daqui não. Quando Deus manda você visitar uma pessoa no hospital, você, Senhor, eu tô sem tempo. Quando Deus te chama para orar, você fala, Senhor, hoje não consigo orar, né?
O versículo 10, a gente está lá, tudo Ananias. Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, envia-me a mim, toca na minha boca com a brasa viva. Estamos lá como Isaías. Eis-me aqui, Senhor. Aí, ok, aí sim eu falo, eis-me aqui? Então vai lá na casa de Judas, na rua chamada direita, pergunta por um homem de Tarso chamado Paulo, impõe-lhe as mãos nele para que ele volte a enxergar. Deus dá o que aqui? Um mandamento. O que Jesus esperava de Ananias, gente? O que Jesus esperava de Ananias? Ok, Senhor, eis-me aqui, estou partindo. É para ir agora? É agora? Posso só colocar uma capa e já estou indo? Era essa que deveria ser a atitude de Ananias. É essa que deve ser a nossa atitude. Uma atitude de obediência imediata. Imediata. Gente, quando você tá ali, eu gosto muito do exército, né? Eu gosto muito das regras do exército. Você vê quando vai passando uma pessoa que tem que vai passando, que tem eu não sei se é categoria que fala, mas que tem um cargo maior, né? As pessoas batem continência e tal, né? E aí, eu oro para que a gente tenha agilidade. Agilidade em responder, em obedecer. E aí no versículo 13, a Ananias já fala assim, Senhor, calma aí, pai. É uma patente, obrigada, Rochelle. É uma patente. A pessoa que tem a patente maior, ele manda, você tem que obedecer. De imediato, rapidamente. Vai um soldado desobedecer ao seu chefe, ao seu general. Vai um soldado desobedecer. Soldado mandou, o general mandou, ele tem que fazer imediatamente. Não tem discussão. Não tem disse-me. Não tem questionamento. Mandou, tem que fazer. Mandou, tem que obedecer. Tem que ter prontidão em obediência. E aí, Deus chega para Ananias, né? Jesus chega para Ananias, fala para ele o que ele tem que fazer. Aí ele chega e Ananias começa a questionar o Senhor, gente. Ananias começa a lembrar o Senhor dos erros de Paulo, que é o que a gente adora fazer, né? A gente adora apontar o erro do outro. A gente não olha para os nossos erros, mas a gente adora apontar o erro do outro. Aí a gente vai ver que Ananias fala assim, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem. E de todo o mal, o que ele tem feito aos teus santos de Jerusalém. É como se Ananias tivesse chegado para Jesus e disse assim, Jesus, o Senhor está desinformado. Cadê a sua onipotência? Cadê a sua onipresença? Eu tô achando que o Senhor não está onipresente aqui, não. Eu tô achando que o Senhor não está sabendo direito o que está acontecendo com esse homem que o Senhor está mandando eu ir lá. Deixa eu te informar. Ananias quis ser o informante de Jesus. Ananias quis ser um informante de Jesus. Porque Ananias falou assim, opa, Senhor, eu tenho escutado falar de todo o mal que esse homem faz, aqueles que são teus santos. Ananias ainda faz questão de falar assim, ó, aqueles que são teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para aprender todos os que invocam o teu nome. Ananias estava com medo de Paulo. Ananias, olha isso, gente. Olha como a desobediência nos deixa cegos. Olha só, Ananias estava com mais medo daquilo que Paulo poderia fazer com ele do que com mais coragem, de acordo com aquilo que Jesus estava falando. Olha só, ele tinha as coisas que Paulo estava fazendo e estava tendo uma visão com o próprio Jesus, dizendo para ele fazer algo. Ele estava considerando mais o que Paulo poderia fazer com ele do que o poder de Deus, de protegê-lo, de cuidá-lo e de que Deus sabe aquilo que ele está fazendo. Jesus sabe aquilo que está fazendo, gente. Às vezes, Deus vai nos mandar para a cova dos leões, mas o poder dele é suficiente para nos salvar da cova dos leões. Às vezes Deus vai te mandar encontrar com um Saulo, mas o poder de Deus está com você no encontro com o Saulo. Às vezes Deus vai te mandar você numa fornalha de fogo, mas ele é poderoso para te salvar da fornalha de fogo. Às vezes Deus vai mandar você enfrentar um gigante, um Golias, mas Deus está com você para você enfrentar o Golias. Não se trata do problema, não se trata se você vai enfrentar Saulo,
na época, um matador. Não se trata se você vai enfrentar uma fornalha de fogo. Não se trata de se você vai enfrentar os leões. Não se trata se você vai enfrentar o gigante. Não se trata daquilo que você vai enfrentar. Se trata do poder que você está sendo enviado. Você está sendo enviado pelo sangue de Jesus. Você está debaixo do poder, da graça e da unção dele. Então não é sobre o que você tem medo, mas é sobre a coragem que aquele que você serve, ele é o leão da tribo de Judá. Quando ele manda, quando ele promete, ele garante, né, Évila? Quando ele promete, ele garante, meu povo. Ele é filho. Tá repreendida essa internet em nome de Jesus. Vocês estão me ouvindo, gente? Deu uma pausa aqui. A gente olha mais pro tamanho do gigante. A gente olha mais pro tamanho do problema. A gente olha mais para as circunstâncias externas, ao invés de olhar para o poder de Deus. É por isso que muitas vezes a gente desobedece. Porque a gente está mais de olho nos problemas, a gente está mais de olho nas circunstâncias externas do que no poder de Deus. A gente tem que olhar para o poder de Deus. Você não tem que olhar para Paulo, você não tem que olhar para o gigante Golias, você não tem que olhar para o problema, você não tem que olhar para o seu chefe, você tem que olhar para o poder de Deus. Porque não é sobre o tamanho do seu problema, é sobre o tamanho de Deus. Não é sobre o tamanho do seu problema, é sobre o tamanho de Deus. Então nós podemos obedecê-lo, nós podemos obedecê-lo cegamente, nós podemos fazer exatamente aquilo que ele está mandando, porque se ele te mandar enfrentar o Golias, é porque o poder dele está com você e você vai vencer o Golias. É porque se ele te mandar enfrentar Saulo, é porque ele já cegou Saulo antes, e você vai chegar, você está preocupado com Saulo, mas o que Ananias não prestou atenção é que Saulo estava cego. Gente, Saulo estava cego. Ele diz, olha, Saulo está cego, ele está esperando você impor a mão nele para que ele volte a enxergar. Que mal Saulo podia fazer Ananias estando cego? Antes de Deus te dar o Golias, primeiro ele vai te preparar. O Golias, ele vai te preparar. Antes de Deus colocar um Saulo na sua vida, primeiro ele vai te preparar. Nós precisamos ter agilidade, nós precisamos obedecer, nós precisamos olhar para o tamanho de Jesus e não para o tamanho do problema, não para o tamanho do gigante. E aí, ele continua, né? Mas aí no versículo 15, o Senhor teve que falar de novo com Ananias, de novo, pela segunda vez. O versículo 11, Jesus fala a primeira vez com Ananias. O versículo 15, ele fala a segunda vez com Ananias. A segunda, a pergunta é, e nós? Quantas vezes Deus tem falado com a gente? Porque com a Ananias aqui tá até agora em 2. E com a Kelly? E com a Patrícia? E com a Paula? E com a Soraya? E com a Adriana? E com a Rochelle? E com a Suzy? Quantas vezes Deus tem precisado falar com você? Quantas vezes Deus tem precisado falar conosco para que a gente obedeça? Olha o versículo 15. Mas o Senhor disse a Ananias, vá! Eita glória! Olha isso. Ana Paula Ishimoto. Ana Paula Pimentel Ishimoto. Olha o que Deus disse para Ananias. Vá! Gente, vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu marquei e coloquei até uma caneta embaixo. Tá escrito aqui, ó. Vá! Tá escrito vá! Olha só. Então o Senhor disse a Ananias, vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então, aí o versículo 17, então Ananias foi, entrou na casa, pôs a mão sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Uau! Ananias não apenas colocou a mão sobre a cabeça de Paulo para que Paulo voltasse a enxergar, mas para que Paulo também fosse cheio do Espírito Santo, mas para que Paulo também fosse batizado pelo Espírito Santo. Olha isso. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Olha só, imediatamente
Algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as suas forças. Olha isso. Jesus... Gente, eu fico imaginando o quanto que Jesus é bonitinho, né? Eu fico imaginando o quanto que... Eu fico observando o quanto que Jesus ele é bonitinho demais, gente. Ele conhecendo o coração de Ananias, ele conhecendo o coração de Paulo. Jesus podia ter falado assim, né? Olha, é o seguinte, te dei uma chance de você fazer algo por mim. Já que você não quis, vou levantar outro. Vou aparecer em visão para outro. Você concorda comigo que se a gente, muitas vezes, a gente pede alguma coisa para alguém, se a pessoa dá um não de cara, você já muda, você já fecha a cara, você já fica magoadinho, você já fica dodóizinho. Quem aí nunca ficou dodói? Quem aí nunca ficou dodói quando ouvia um não? Né? Mas, gente, Jesus aqui ouviu um não de Ananias. Ananias foi questionar Deus. Ananias só faltou dizer assim, eu não, Senhor, manda outro. É tipo Moisés. Eu não, Senhor, manda outro. Quantas pessoas na Bíblia a gente falaram assim, ó, eu não, manda outro. Aí a gente, no primeiro não que a gente recebe, a gente fica tudo magoadinho. Ah, não vou pedir mais. Eu pedi, não quis, agora também não vou pedir mais. Mas Jesus não, gente. Jesus é fiel, Jesus é paciente, Jesus é bondoso, Jesus é benigno. Aí Jesus ouviu a justificativa de Ananias. E aí eu acho bonitinho que Jesus não deu uma chapuletada nele, gente. Jesus poderia ter falado assim, Ananias, toma vergonha na sua cara, Ananias. Ananias, para de ser incrédulo. Ananias, para de ser tolo. Você acha que eu não sei, Ananias, o que está acontecendo com Saulo? Você acha que eu não sei o que Saulo faz? Mas não. Jesus não perdeu tempo exortando Ananias. Jesus foi objetivo. Jesus ele foi no foco. Jesus ele foi no alvo. E Jesus simplesmente olhou para ele e falou, vá. Vá, versículo 15. Jesus disse a Ananias, vá. Este homem é meu instrumento. Eu imagino para Ananias, gente. Eu imagino Ananias podia ter pensado assim, olha bem para mim. Ananias podia ter pensado assim, nossa, mas por que não sou eu? Por que Jesus não vai fazer de mim o seu instrumento? Você sabe aquele povo que tem inveja da unção do outro? Ah, por que tá fazendo com o outro e não tá fazendo comigo? Olha o que Jesus disse para Ananias. Vá. Olha o que Jesus disse para Ananias. Vá. Este homem é meu instrumento escolhido. Eita, que Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias mesmo. Eita, que Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Imagina para Ananias. Gente, eu acho que eu tinha surtado. Olha, eu não queria... Olha, gente, tem horas que eu queria ser Ananias para ter a visão e para impor as mãos em Paulo e para derramar o Espírito Santo sobre Paulo. Mas, por outro lado, imagina... Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Imagina Deus pegando o teu pior inimigo. O teu pior inimigo, aquele que te persegue, aquele que tá tentando te matar, aquele que fala mal de você, aquele que te fez sofrer. Imagina Deus chegar pra você e falar assim, olha, vai na casa de fulano, coloca as mãos sobre ele, porque ele é meu escolhido. Ele é meu escolhido. Gente, aí eu na hora de dizer o quê? Mas como assim? Você escolheu um perseguidor? Como assim? E eu tô aqui, sua discípula, temente, obediente, acordo 5, 8 e meia da manhã pra fazer live, e o senhor vem me dizer que o senhor escolheu um que mata? Não, calma aí, o senhor tá me tirando, né? O senhor tá tirando com a minha casa, Jesus, só pode. Acho que, olha como a gente é limitada, gente. Olha, fala a verdade se você não ia pensar isso. Fala que é só eu. É só eu que ia pensar isso? Vai, imagina que Deus manda você ir lá na sua sogra, impor a mão nela, para que ela seja cheia do Espírito Santo, porque ela é a escolhida de Deus. Não duvide do poder de Deus, gente. Não questione o poder de Deus, porque Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. E aí ele fala, ó, vá. Este homem é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e perante os reis. Aí o versículo 16 diz, mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Gente, eu não sei se você tem noção da profundidade dessa palavra.
Eu não sei se você tem noção da profundidade dessa palavra. Eu não sei se você consegue se colocar no lugar de Ananias e no lugar de Paulo. Eu fico imaginando para Paulo, gente. Eu fico imaginando para Paulo. Paulo, um corrupto. Paulo, um assassino. Paulo, um perseguidor. Encontrar com o próprio Jesus. E se Jesus disse para Ananias que Paulo era o escolhido, é claro que Jesus deve ter dito isso para Paulo também. Imagina Paulo olhando para si mesmo e dizendo: logo eu, Senhor, um assassino, um perseguidor, o Senhor vai escolher a mim? É que nem eu, gente, o dia que eu fui ungida, Senhor, eu uma divorciada, filha do 10, filha da Helenita, lá de Conceição do Coité, o Senhor escolheu a mim, logo eu, Senhor. Eu fico imaginando assim a cara de Ananias e você fica imaginando a cara de Paulo. Porque a Bíblia diz que Paulo caiu prostrado em terra. Ele caiu e ele ficou cego. Ficou cego por 3 dias. Ficou sem comer e beber por 3 dias. Eu fico visualizando a cena de... Imagina para Paulo, gente. Paulo sabendo quem ele era. Paulo sabendo quão miserável ele era. Paulo sabendo quanto pecador ele era. Mas a fidelidade de Deus alcançou Paulo. E aí eu fico imaginando Ananias, discípulo. Ananias era discípulo, provavelmente obediente, provavelmente fiel. Porque Deus só apareceu para Ananias porque Ananias era um homem cheio do Espírito Santo. E foi pelas mãos de Ananias que Paulo foi batizado com o Espírito Santo. Eu imagino para Ananias o quanto que Ananias teve que quebrar religiosidade. Ai, Senhor. O quanto que Ananias deve ter sido moído na sua religiosidade, né? Porque Ananias achava que só os escolhidos são aqueles que são obedientes, os escolhidos são aqueles que são os discípulos, os escolhidos são aqueles que fazem tudo certinho e que cumprem a lei. Aí chega Deus e fala para Ananias: Ananias, vai lá, vá, coloque as mãos sobre ele, porque Paulo é o meu escolhido, ele é um instrumento para pregar o evangelho para os gentios e para os reis, e eu vou mostrar para ele o quanto que ele vai sofrer pelo meu nome. Gente, Paulo foi decapitado. Paulo foi decapitado do quanto que Paulo sofreu por Jesus. O quanto que Paulo sofreu por Jesus. Então, não importa se você é Paulo ou se você é Ananias. Eu não sei em qual desses momentos você tá. Você hoje se vê como Paulo? Você pode acontecer. Você pode estar se vendo hoje como um Paulo. Uma pessoa pecadora, uma pessoa divorciada, um improvável, que jamais Deus olharia para você, que jamais Deus escolheria você. Você pode ser Paulo. Você pode estar se vendo como Paulo. Ou você pode ser o Ananias. Aquele que Deus tem aparecido para você, aquele que Deus tem falado com você, aquele que Deus tem pedido coisas para você, tem pedido renúncias para você, que você não tem feito. Será que hoje Deus está falando assim para você? Vá e me obedeça. Porque quantas vezes Deus vai precisar falar com a gente? Deus precisou, e olha que Ananias era um discípulo. E Ananias se questionou e Deus precisou falar 2 vezes e ainda precisou falar firme, ainda precisou falar grosso, precisou impor, precisou falar assim: vá. Será que a gente precisa que Deus faça isso com a gente? Vá. Sabe o que eu vejo aqui, gente? Olha só, Paulo, mundano, perseguidor e matador. Mas Paulo tinha mais disposição para obedecer a Deus do que Ananias, que era discípulo. Porque Deus conhecia o coração de Paulo. Não foi à toa que Deus escolheu a Paulo. Não foi à toa que Jesus apareceu para Paulo. Porque Deus sabia que Paulo, uma vez convertido, Paulo ia ser imediato em obedecer. Deus sabia que Paulo, uma vez convertido, uma vez que ele encontrasse Jesus, ele ia ser obediente. É tanto que Paulo escreveu 13 cartas do Novo Testamento. 13. Eu fico imaginando Deus mandando e Paulo escrevendo. Eu fico imaginando Deus mandando ele para Chipre, Deus mandando ele para não sei aonde, Deus mandando ele para Antioquia, Deus mandando ele para Jerusalém. E ele só indo. Tô indo. Se Deus tá me mandando, sai da frente. Sai da frente que eu tô indo. Deus tá mandando e eu tô indo. Eu tenho que ir, eu tenho que pregar. Ah, tá precisando ser preso. Sou preso. Tá precisando ser degolado. Eu sou degolado.
Paulo, Deus conhecia, Jesus conhecia o coração de Paulo. Paulo, uma vez convertido, uma vez batizado pelo Espírito Santo, Paulo provavelmente tinha muito mais disposição para obedecer a Deus do que muitos discípulos. Do que muitos discípulos cheios de religiosidade. Ananias precisou de 2 vezes para obedecer a Deus. Mas será que Paulo precisava de 2? Ou Paulo já ia logo de primeira? Deus mandou, tô indo. Gente, é assim que nós temos que ser. Deus mandou, tamo indo. Deus mandou, a gente vai. Se Deus mandou você ir pra direita, vai pra direita. Se Deus mandou você ir pra esquerda, vai pra esquerda. Se Deus mandou você dar uma ré, dá uma ré. Se Deus mandou você parar, para. Se Deus mandou você continuar, continua. Se Deus mandou você dar, dá. Nós precisamos obedecer a Deus. Nós precisamos obedecer a Deus de prontidão. Então, gente, eu não sei em que momento que você está hoje. Se você está no momento de Paulo ou você está no momento de Ananias. Mas independente se você está Ananias ou se você está Paulo, o que importa é que você entenda que a obediência de Deus, que a obediência a Deus gera você colher a fidelidade de Deus. Você quer colher fidelidade? Obedeça. Porque obedecer é muito melhor do que sacrificar. Presta atenção. Eu não sei em que momento que você está. Se você está no momento Ananias, se você está no momento Paulo, se você está no momento Pedro. Porque com Pedro era pior ainda, gente. Ananias foi 2 vezes. Pedro foi 3. Pedro tudo era 3, gente. Ananias foi 2 vezes. Pedro, o lençol teve que descer 3 vezes. Pedro negou Jesus por 3 vezes. Pedro, quando Jesus perguntou, tu me amas, Pedro? Jesus teve que perguntar 3 vezes. Eu não sei se você tá como Pedro, como Paulo ou como Ananias. Eu não sei em qual desses que você se enquadra. Mas eu só tenho uma coisa pra te dizer. Você quer desfrutar da fidelidade de Deus? Obedeça. O segredo é obedecer. Obediência gera fidelidade. Obediência gera fidelidade. Que a nossa prioridade de vida seja obedecer a Deus, custe o que custar. Não importa se custe. Amanhã a gente vai falar mais sobre isso. Sobre o que custa a obediência de Deus. Não importa o que custa. Não importa se vai custar o teu casamento. Não importa se vai custar o teu trabalho. Não importa se vai custar a tua reputação. Não importa se vai te custar dinheiro. Ai, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Obedecer a Deus tem um preço. Mas é um preço que vale a pena ser pago. Amém? Hoje eu quero passar um louvor pra vocês que chama Fiel a Mim. Fiel a Mim, da Eichla. Eu escutei esse louvor ontem. Deus falou profundamente ao meu coração. E eu diria, gente, que esse louvor é o louvor dessa virtude. Inclusive, provavelmente eu vou abrir a vigília da fidelidade com esse louvor. É um louvor lindo que chama Fiel a Mim, da Eichla. É daquele mesmo CD Terremoto, sabe? Chama Fiel a Mim. Eu falei, gente, como que eu nunca tinha escutado esse louvor na minha vida? Como que eu nunca tinha escutado esse louvor na minha vida? Vale a pena a gente obedecer, porque Ele é fiel. Ele é fiel a mim e Ele é fiel a você. Então escuta esse louvor, Fiel a Mim, da Eichla, que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar poderosamente ao seu coração. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, Paizinho. Queremos te agradecer por mais esse maná. Oh, Pai, como o Senhor tem transbordado. Como o Senhor tem nos dado um maná tão delicioso em todas as manhãs. Pai, se dependesse de mim, eu ficava aqui até 8, 9, 10 horas. Eu faria uma vigília aqui, Pai. Porque é tão bom falar da Tua palavra. É tão bom desfrutar da Tua palavra. É tão bom, Pai, entender os Teus segredos, os Teus mistérios. Ver a maneira linda como o Senhor trabalha. Ver a maneira linda como o Senhor escolhe. Ver a maneira linda como o Senhor fala conosco. Ô, Paizinho, nessa manhã eu quero te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão, Pai, por todas as vezes que nós fomos desobedientes, por todas as vezes que nós somos infiéis, por todas as vezes, Pai, que o Senhor precisou falar 2, 3, 4, 5 vezes com a gente. Ô, Pai, nos perdoa, Senhor. Pai, tenha de misericórdia de nós e nos ajuda, Pai, nos ensina a te obedecermos da primeira, Pai.
Nos ajuda, Pai, a ter um ouvido sensível, para assim que a gente ouvir a Tua voz, a gente te obedecer imediatamente. Pai, nós não queremos ser como Ananias, que precisava de 2 vezes. Nós não queremos ser como Pedro, que precisava de 3 vezes. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos ser daqueles, Pai, que te obedecem imediatamente. Nós queremos, Pai, ser como soldados que têm prontidão, que te obedecem sem titubear, que te obedecem sem questionar, que te obedecem, Senhor, da maneira mais linda, mais pura que um ser humano pode obedecer. Então, Pai, em nome de Jesus, derrama hoje, Senhor, de uma porção dobrada de obediência. Derrama hoje, Senhor, de uma porção dobrada de obediência. Nos ensina, Senhor, a sermos filhas e filhos obedientes. Nós precisamos de Ti, Pai. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Então, nos ajuda, em nome de Jesus, nos ajuda a sermos filhos obedientes. É o que nós oramos e te agradecemos. No nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém, meu povo. Um beijo bem grande no seu coração. Que Deus te abençoe. Lembrando que amanhã é a nossa live de número 190. Eu espero vocês às 5 e 9 da manhã. Eu vou salvar a live agora no IGTV. Se você puder, deixa o seu comentário. Deixa a chave que Deus liberou na sua vida. O que mais te tocou nesse dia de hoje. Que eu vou ficar muito feliz de ler o seu comentário lá, tá bom? Vamos tirar um print, gente, que eu esqueci. Que a partir de hoje possamos ser filhos obedientes, mas de uma obediência imediata. Amém? Um beijo, pastora Hilda, Mulheres de Fé. Um beijo, gente. Amo vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.